Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta de trade no ar para mais análises, palpites, prognósticos, as nossas primeiras impressões dos jogos que teremos hoje na NBA. Hoje, muitos jogos, né? Ontem a gente só teve uma em compensação, então vamos acelerar aqui o nosso vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível para poder não tomar muito do tempo de vocês, mas sempre sem abrir mão, né, da profundidade das nossas análises, trazendo o máximo de informações e estatísticas possíveis para vocês se sentirem seguros e, consequentemente, serem mais lucrativos, beleza? Quem não conhece a gente, Sexta de Trade, tem vídeo aqui todos os dias, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não ser pego de surpresa em horários com jogos alternativos, né? E a NBA tá caminhando para sua reta final aí, né, da temporada regular, né? Alguns times podem entregar, alguns times podem dar tudo de si, um gás final para conseguir vaga no mata-mata. Então é muito importante que você participe nesse momento lá do nosso grupo VIP, o momento mais lucrativo possível para vocês entrarem é agora, porque nos playoffs teremos menos jogos, a partir da reta final ali da competição, né, do mês de abril ali mais ou menos, teremos muitos times tancando ali, que é entregando alguns jogos para conseguir boas posições no draft, então vai se tornar um pouco mais arriscado. Então, nosso preço aqui, não dos menores preços do mercado, aproveitem que somente R$35, não. Dessa vez a gente vai manter a promoção de R$25 para vocês participarem, lembrando que eu quero muito que vocês sejam lucrativos, né? E como o momento certo é dessa metade de março pro final, então eu não vou deixar vocês na mão, vamos manter esse valor de R$25 aí, né, até o final desse mês, né? Para quem quiser entrar, então participem, é só chamar lá no WhatsApp, o grupo VIP mais completo que vocês terão, e hoje a gente vai mandar a nossa planilha de desempenho e informação das equipes e onde explorá-las. Como ontem a gente só teve um jogo, né, um jogo horroroso por sinal, a gente tirou leite de pedra lá no nosso grupo VIP, vamos passar por ele rapidinho, né, Orlando Magic e Detroit Pistons, a gente colocou um handicap ali do lado do Detroit Pistons, conseguimos o green, além, né, dos rebotes, over em rebotes aqui do Mo Bamba, ali as linhas dele estavam em 9.5, a gente colocou um acima dele, né, ele que conseguiu 12 com a odd de 2.05, e o único head que tivemos ali, né, foi na pontuação total dessa partida. Foi uma partida ali muito bem pontuada, sendo que era uma das duas piores equipes da NBA em pontos por jogo e eficiência ofensiva, beleza? Bora aqui pro nosso primeiro jogo, Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks. Se a gente for olhar aqui as escalações, temos o Embiid como dúvida, né? Ele é dúvida mais uma vez, enquanto que do lado do Dallas eles têm Tim Hardaway como ausências, né? Eles conseguiram ali o Red Bull confirmado, ele que estava como dúvida na parte da manhã e pode ser muito importante. A gente tem o Dallas Mavericks com melhor aproveitamento, né, nas últimas 6 semanas em relação a vitórias por jogo, e também a equipe que mais virou partidas, né, com 10 pontos de diferença no placar. E isso é muito importante, né? Uma equipe que defende muito bem, uma equipe que tem um dos melhores jogadores da liga, no caso Luka Doncic, mas que ainda sofre muito no garrafão, com rebotes e pontuação adversárias. Não à toa, a única derrota que eles tiveram aí recentemente foi contra o New York Knicks, que tem dois jogadores fortes de presença no garrafão, né? E foi uma vitória, derrota acachapante, né? E o Utah Jazz ali com o Rudy Gobert sendo bem dominante nas ações debaixo do aro. Embiid, um dos melhores jogadores da liga e para muitos o melhor jogador dessa temporada, pode fazer muita diferença e acabar prejudicando o Dallas. É um jogador importante pra gente ficar de olho na linha de rebotes dele, beleza? Porém, como ele é dúvida, né, e mesmo que ele jogue, acho que o Dallas Mavericks tem boas condições de pelo menos cobrir um handicap positivo, porque é uma equipe mais segura defensivamente, coletivamente funciona melhor, e tenho certeza que eles vão tentar bolar algo para pelo menos minar o jogo do Embiid. Por mais que eles não consigam, acho que eles conseguem se virar bem ali no perímetro, marcando o Maxey, o Tobias Harris, o James Harden, e consequentemente, né, o Luka Doncic sobrando ali em cima do James Harden, que é um jogador que tem dificuldades defensivas. Então, tendo tudo isso em vista, né, vamos trabalhar aqui no handicap positivo do lado do Dallas Mavericks. Pelo menos a gente tem o direito aí, né, de perder por pouco. Mais 6.5 me parece bem interessante, né, minha aposta preferida para essa partida aqui, né. Se você quiser trabalhar com pontos, né, eu acredito em um abaixo D, mas eu só iria no abaixo D se o Joel Embiid ficar de fora, né? Porque quando ele joga ali é praticamente de 28 a 32 pontos garantidos aí por noite, e a ausência dele pode fazer muita falta, principalmente porque é o setor onde o Dallas mais sofre defensivamente. De resto, eles conseguem se virar, e por mais que o DeAndre Jordan seja um All-Star e jogue ali no garrafão no lugar do Embiid, caso ele fique de fora, não é o suficiente para poder ferir tanto a ótima defesa do Dallas. Então vamos aqui, né, no total, vamos trabalhar com abaixo D, pensando que o Joel Embiid vai ficar de fora, e a tendência é até que ele fique, né, dá uma poupadinha ali nele, um abaixo de 224.5 pontos para essa partida de hoje, é o melhor para pontos que a gente tem, né. Se ele jogar fica um pouco mais arriscado, provavelmente essas linhas vão ser ajustadas, mas eu ainda acho que dá pra gente colocar um abaixo de 229.5, por exemplo. A gente também tem que lembrar, né, que nos confrontos diretos entre essas equipes a gente teve um jogo muito mal pontuado. Lógico que era outra situação, sem o James Harden, mas ainda assim são duas equipes que jogam num ritmo bem lento, então eles têm poucas posses de bola por jogo.
Vamos aqui para Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies. Aqui sim, dois times que jogam no ritmo mais acelerado, mas a gente tem o Memphis Grizzlies praticamente completo. Ja Morant é dúvida, assim como o Trae Young. Os dois melhores jogadores dos dois lados da quadra, né? E a gente tem que lembrar que, por pior que venha sendo o Atlanta Hawks, recentemente, né, suas derrotas na maioria das vezes foram fora de casa. Como mandante, eles são muito dominantes, venceram 3 dos últimos 3 jogos, nenhuma das equipes de um nível muito alto, mas ainda assim é um fator a gente levar em consideração. Enquanto que o Memphis vem de 4 vitórias consecutivas, também vitórias contra times de um nível médio ali para baixo, mas ainda assim é um time que em momentos chaves demonstrou melhor desempenho ofensivo e defensivo. Um equilíbrio melhor, né? E acho que no fim das contas é isso que importa. Lógico que a gente precisa do Ja Morant na escalação para ter segurança da nossa tomada de decisão. Então vamos dar uma esperada e a gente vai passar as notícias lá no nosso grupo VIP. Mas eu ainda acho que tem valor aqui nesse Memphis Grizzlies, né? Que jogando completinho, eles costumam ir muito bem defensivamente ali com Dillon Brooks, Steven Adams e Jaren Jackson Jr., além do Desmond Bane e o Ja Morant pontuando sempre em alto nível. Acho que eles conseguem segurar a Atlanta Hawks. Então, eu vou trabalhar aqui a favor do Memphis Grizzlies, handicap de menos 2.5, mas esse é um jogo um pouco mais arriscado e perigoso, tudo pode acontecer, e eu só me sinto seguro nessa entrada se o Ja Morant estiver em quadra, e se o Trae Young ficar de fora, mais ainda. Em relação à pontuação, essas são duas equipes aqui que costumam pontuar bem, né? É um jogo com características bem over, mas volta e meia ali, né? O Atlanta decepciona e, ao mesmo tempo, o Memphis Grizzlies com Dillon Brooks ganha muito defensivamente. A princípio, eu acredito em um jogo acima de 230 pontos, mas eu diria que assim, é o melhor que você tem a fazer em relação a pontos, mas não é uma entrada segura não. Eu vou ficar de fora para pontos para essa partida aqui, né? Principalmente porque, como eu disse, são duas equipes aí, né, que receberam adições ali na sua escalação que defensivamente podem mudar o jogo e eu preciso de um recorte um pouco maior desses jogadores em quadra para entender qual que vai ser a desse time, principalmente o Memphis com o Dillon Brooks, beleza? Agora vamos aqui de Brooklyn Nets e Portland Trail Blazers. Provavelmente vai ser um massacre aqui do Brooklyn Nets, né? É uma equipe que ofensivamente vem funcionando muito bem, enquanto que o Portland Trail Blazers vem com muitas reservas na sua escalação. É uma das piores defesas da liga e com esses jogadores em quadra que eles estão disponíveis, é um dos piores ataques também. É uma equipe com pouco talento, mal treinada e que, sinceramente, já abriu mão da temporada faz muito tempo, né? Porém, como o Brooklyn Nets é uma equipe que tem algumas dificuldades em cobrir handicaps, né? Das equipes que mais cobriram handicaps negativos na liga, é a que menos cobriu, né? É uma equipe aqui que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porém, como a gente tem o Kevin Durant na escalação, até dá pra gente acreditar no menos 10.5 ou menos 11.5. Eu vou ficar de menos 10.5 para não fugir muito do meu método. Mas aqui a gente tá contando principalmente com a fragilidade do Portland Trail Blazers. O Brooklyn Nets pode ser que tenha algumas ausências importantes para hoje, além do Joe Harris, né? E do Ben Simmons, que já tá de fora há um bom tempo. Como o Seth Curry, por exemplo, que é dúvida, Kyrie Irving tá de fora porque não joga os jogos em Nova York, e LaMarcus Aldridge também. Mas eu ainda acho que eles conseguem vencer por uma boa margem. Eles têm outros bons jogadores, né? André Drummond, Kevin Durant, que é incrível, né? Patty Mills, entre outros. Porém, eu confio muito mais trabalhar em pontos aqui. Pontos somente do Brooklyn Nets. É uma equipe que, além de ter o Kevin Durant, para mim, é o melhor talento ofensivo da liga, que quando saudável, para mim, é o melhor jogador que a gente tem hoje, né? E tem outros jogadores que, quando o Kevin Durant tá em quadra, conseguem produzir bem. A gente tem que tomar cuidado com as linhas de pontos do Kevin Durant, porque no último jogo a gente viu muitas dobras, né, do Dallas Mavericks em cima dele, então acabou que ele foi muito mais um armador. Mais do que isso, né? Ele falou em entrevistas que ele não se sentia à vontade com essas dobras na marcação, que surpreendeu ele. Então pode ser que o Portland, que não tem nada a perder, tente um pouco isso. Sem contar que pode ser um jogo resolvido cedo. Então pode ser que ele tenha pouco tempo de quadra para poder fazer o over em pontos dele. Só que a gente também tem um argumento a favor, né? Ele pode pontuar rápido durante o jogo e a gente conseguir fazer um cash out logo no começo. Mas por guia das dúvidas, a gente tem tanto argumento pro acima D e pro abaixo D que eu prefiro ficar de fora. Por pior que seja o Portland Trail Blazers, né? Eu não acho que ele vai dar tudo de si nessa partida não, até porque nem precisa. Mas acho que ele vai pontuar bem o suficiente, vai armar bem o suficiente, a ponto do Brooklyn Nets conseguir chegar ali perto da casa dos 120 pontos. Então vamos aqui de acima de 116.5 pontos ou até 118.5 pontos. O Brooklyn Nets nem sempre conseguiu fazer isso, principalmente, né, jogando em casa, até porque eles não contam com o Kyrie Irving. Se a gente for olhar aqui o histórico recente de pontos deles, né, eles conseguiram ir muito bem ali contra o Orlando Magic, e conseguiram ir bem ali, né, contra o Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets acima de tudo. Mas eles pecaram aqui, né, contra o Dallas Mavericks, mas é o Dallas Mavericks, né, uma das melhores defesas da liga, e o New York, que também tem uma ótima defesa. Porém, o Portland Trail Blazers, nos últimos 10 jogos, sofreu pelo menos 119 pontos em todos eles, né? Isso daqui é muito relevante, é um número interessante pra gente trabalhar. O único que ficou de fora aqui foi contra o Washington Wizards, mas no fim das contas foi por um pontinho e é uma equipe bem inferior ao Brooklyn Nets, né? Então vamos trabalhar com essa linha de pontos que eu acho que faz mais sentido, principalmente contando com a péssima defesa do Portland, que uma hora vai tentar se ajeitar, vai fechar a casinha, né, pra pelo menos
não perder de muito, mas, sinceramente, acho que a hora não é agora. Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets, temos aqui duas equipes defensivamente vem bem, duas equipes que estão cotadas aí, né, muito bem para poder disputar um playoff, porém, a gente identificou um problema ali, né, no Cleveland Cavaliers desde que o Jarrett Allen saiu, que é não só a perda, né, defensiva deles e ofensiva, mas também uma dificuldade enorme em repor ali no garrafão. E hoje eles encaram o Denver Nuggets, que vai ter ali, né, o Nikola Jokic, que é um dos melhores jogadores da liga nessa temporada, para muitos o MVP. Eles sofreram 35 pontos do Joel Embiid, mesmo sendo reconhecidamente uma das melhores defesas de aro da liga, o que mostra que o Jarrett Allen de fora faz muita diferença. Então, acho que isso vai pesar a favor do Denver Nuggets, que vai conseguir a vitória. Vou de vitória simples deles, acho que essa odd aqui já tá boa o suficiente, e mais do que isso, né, a gente também pode ficar de olho na linha de pontos do Nikola Jokic, que pode explorar muito bem essa fragilidade do Cavs recente. Em relação à pontuação, né, o mercado costuma interpretar o Cavs como uma equipe que vai manter seus jogos sempre abaixo por conta do ritmo que eles jogam, que é lento, por conta da qualidade defensiva deles, que é ainda melhor dentro de casa, mas o mercado ainda não entendeu, né, a falta que o Jarrett Allen faz. E a gente tem que lembrar também, né, que o Denver Nuggets recentemente vem pontuando muito bem nessas partidas, né, 127 pontos, 114, 115, né, e esse jogo aqui de 102 contra o Golden State Warriors é meio que uma exceção, porque o Golden State Warriors é uma das melhores defesas da NBA. Mas de resto, 131 contra o próprio Golden State, 138 contra o New Orleans Pelicans, enfim, uma pontuação boa o suficiente. Acho que eles frequentam a casa dos 110 a 115 aqui. O Cavs vai ter que pontuar bem se quiser ter alguma chance de vitória aqui, e eles precisam vencer, né, até porque o Brooklyn Nets pode encostar ali, né, na corrida pela vaga direta nos playoffs. Então acho que vai ser um jogo bem pontuado, mas eu vou dar duas opções para vocês aqui. Ou vocês vão de acima de 218,5 pontos, né, ou até jogável a 219,5 pontos totais, ou vocês trabalham apenas, né, com a pontuação do Denver Nuggets, que eu também acho que faz bastante sentido. Acima de 109,5 pontos é uma entrada que eu acho bem tranquila de bater, e 112,5 pontos mais arriscada, mas eu acho que essa odd vale o risco, beleza? New York Knicks e Washington Wizards. Temos aqui o New York Knicks, que finalmente conseguiu uma sequência interessante, apesar dos desfalques, né? Derrick Rose, Kemba Walker e Ken Reddish, que vão ficar de fora da sequência da temporada, mas nos últimos 7 jogos aí, né? Eles têm 4 vitórias e 3 derrotas. Se a gente reduzir esse recorte aí, né? Os 3 jogos fora de casa deles foram vencendo, e acho que finalmente chegou a hora deles convencerem jogando como mandante contra um Washington também, que já largou a temporada de mão, volta e meia faz uns jogos interessantes ali, mas sempre fica distante do resultado final do seu adversário. E vamos aproveitar, né, que à medida em que eles estão sofrendo muitos pontos, o New York Knicks talvez viva o seu melhor momento ofensivo recentemente falando. Para os padrões deles, 107, 131, 116, 114, 107 e 128 é uma pontuação bem alta. E acho que com isso eles podem conseguir vencer e convencer aqui jogando sob seus domínios contra um adversário que, como eu disse, já largou de mão a competição. Independente de quem vier para a quadra, eles têm dificuldade de defesa no garrafão, e Robinson e Julius Randle são jogadores com bastante presença nessa área da quadra. Lógico que um ou outro pode ter dificuldades contra o Porzingis, que é um bom defensor de aro, mas ele ainda peca em vários outros quesitos, principalmente em rebotes defensivos, que apesar da estatura dele, volta e meia ele deixa a desejar. Então vamos aqui, né, colocar um handicap negativo do lado do New York Knicks, que eu acho que vale muito a pena. Quem sabe trabalhar ali nos rebotes do Robinson, ou então na pontuação do Julius Randle, são boas sugestões, mas a minha prioridade aqui vai ser o menos 2,5 para o New York Knicks, que acho que vencer por 3 pontos de diferença deve ser tranquilo para eles hoje jogando como mandante. Toronto Raptors e LA Lakers. Ah, pessoal, quando eu não falo de pontos numa partida, tá? Só para informar vocês, é porque geralmente eu acho que a gente não tem tantos argumentos bons para poder apresentar para vocês. O que adianta eu falar para vocês na base do achismo? A gente quer que vocês sejam lucrativos. Eu até diria para vocês trabalharem no over ali do New York Knicks, mas é uma equipe com ritmo muito lento, poucas posses por jogo, então assim, fica meio complicado, fica nebuloso, mas qualquer novidade a gente passa para vocês no grupo VIP, todas as informações. Aproveitem essa super promoção até o final do mês de março, a gente decidiu estender, né, para vocês aproveitarem e pegarem essas 2 últimas semanas que tem potencial lucrativo maior do que os jogos de abril, maio, sem sombra de dúvidas. Vai ter jogo praticamente todo dia, então confiram lá, chamem no WhatsApp, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Todas as nossas entradas são baseadas em análises, estatísticas, números e informações importantíssimas, tá? Todas elas são justificadas e a gente traz conteúdo extra lá. Inclusive, em breve a gente vai ensinar vocês a montar uma aposta segura, né? Um vídeo especial exclusivo dos VIPs lá de pontos, beleza?
Toronto Raptors e LA Lakers, essas equipes se enfrentaram recentemente, né? E não só o Toronto venceu, como convenceu contra os Lakers. Os Lakers já não conseguem vencer jogos consecutivos há muito tempo. E se a gente for olhar o histórico recente deles, eles têm mais derrotas do que vitórias. Venceram os Wizards e o Golden State Warriors, mas nos outros jogos não só perderam, como foram massacrados, né? Diferenças muito relevantes assim no placar, o que pode ser um bom sinal pra gente investir hoje a favor do Toronto, né? O Toronto hoje joga dentro de casa, sob seus domínios, né? O Los Angeles Lakers tem muitas dificuldades ali nas bolas de 3 para converter e também tem dificuldade em marcar armadores adversários. O Toronto Raptors tem 2 armadores que pontuam muito bem do perímetro, Fred VanVleet e Gary Trent Jr. Anunoby tá de fora, mas os outros jogadores estão à disposição. O LeBron com algumas reclamações ali, né? No seu joelho, pode ser que fique de fora. Uma das únicas vitórias que o Los Angeles Lakers teve aí nos últimos 10 jogos, né, foi uma partida de 50 pontos do LeBron. Para vocês verem o que ele precisou fazer para conseguir carregar esses jogadores rumo a uma vitória. Então, de fato, é muito sacrificante, é muito difícil, desgastante, principalmente para um jogador que ainda é top 5 ali, sem sombra de dúvidas, quando está no seu máximo, mas que ainda assim é um jogador que não pode ficar jogando jogo após jogo em alto nível, pontuando na casa dos 30 pontos, sem que seus companheiros correspondam. Então acho que o Toronto Raptors deve cobrir um handicap interessante aqui, menos 6.5 me parece ter bastante valor, principalmente por conta da ruindade dos Lakers, dificuldade nas bolas triplas, o que pode permitir que o Toronto Raptors, fazendo as deles, né, se distanciem no placar, e sem contar que o Toronto também, além de jogar dentro de casa, tem uma defesa superior. Então, vamos aqui a favor do Toronto Raptors. Se vocês quiserem se arriscar nesse menos 9.0, eu acho bem arriscado, tá? Mas não me surpreenderia se acontecesse. Em relação à pontuação, vamos investir somente na pontuação do Toronto, né, que faz mais sentido aqui, porque a única certeza que a gente tem é que a defesa dos Lakers não vai funcionar. Muito diferente do seu ataque, que pode ser que funcione, então vamos aqui no que é mais garantido. Se vocês quiserem colocar acima de 105.5 pontos mais vitória simples do Toronto, acho que faz muito sentido. Acho difícil que uma coisa aconteça sem a outra, então acho que essas coisas estão relacionadas. Mas se você quiser de fato se arriscar mais, vai de acima de 113.5 pontos. Odd em torno de 1,50 ali é o mínimo que eu gosto de trabalhar. E o Los Angeles Lakers sofreu, né, mais do que isso, né? Mais do que 113 pontos aí, né? Com certa frequência recentemente. 124, 114, 140, 109 aqui pro Washington Wizards não foi o suficiente, mas o Washington Wizards é uma equipe bem ruim e foi a única vitória deles. 139 do Houston, 117 dos Spurs, 116 do Golden State Warriors e por aí vai, né? Temos bons argumentos para acreditar, caso você queira trabalhar em pontos, no over dos Raptors, beleza? Próximo jogo aqui, Houston Rockets, Indiana Pacers. Temos aqui duas equipes que jogam num ritmo maluco, intenso, com defesa praticamente zero, então tudo pode acontecer. Esse estilo de jogo aqui em que ninguém defende são os mais arriscados de se trabalhar. Porém, na dúvida, é bom a gente ficar com um handicap positivo, mas não dá para botar tanta fé assim no Houston Rockets, por mais que eles sejam mandantes, né? Eu acho aqui, né, que o Indiana Pacers conseguiu me convencer um pouquinho mais em certos momentos, então eu vou de vitória simples deles aqui e vou adicionar, né, ao invés de colocar um handicap negativo, a gente pode adicionar uma linha de pontos aqui para eles, né? Porque qual a chance, né, deles não pontuarem bem contra a péssima defesa do Houston Rockets, ou então do Indiana Pacers vencer pontuando pouco, né? Seria algo assim bem improvável, então acho que dá pra gente fazer essa casada da vitória simples deles, e caso vocês queiram uma linha um pouquinho mais perto ali, né, uma odd um pouquinho mais perto de 2, casem aqui, né, com esse 111.5 pontos mais D, né, um odd de 1,20 que acho bem interessante, e também acho que caso eles vençam, uma coisa vai estar totalmente relacionada a outra. A gente tem que ficar de olho também ali no Bitadze, né, caso ele jogue, porque o Houston tem um dos piores rebotes da liga, tem uma fragilidade no garrafão enorme, joga com uma formação baixa, e pode ser que por pior que o Bitadze seja, ou seja, as linhas dele vão estar baixas, ele consiga se destacar em linha de pontos ou rebotes. Se ele ficar de fora, a equipe do Indiana vai ficar ainda mais leve e vai ser um jogo ainda mais bem pontuado. Eu não investiria aqui na pontuação total, porque acho que é uma linha muito alta de 240 pontos. Porém, eu também não investia no under num jogo com duas equipes que defendem zero. Então, tudo pode acontecer. Caso você queira investir, vai de over. Ficar de under num jogo como esse, você vai ter um infarte. São muitas chances criadas por partida. O ritmo e a quantidade de posse de bola dessas equipes é elevadíssimo e a defesa é zero. Então, acaba que não é muito seguro você trabalhar no abaixo de. Ou se arrisquem no over, ou fiquem de fora, beleza? Pelo menos em relação a pontos para essa partida aqui. Partindo aqui para Miami Heat e Oklahoma City Thunders, aqui temos mais um super favorito, odd extremamente esmagada, não vale a pena o risco trabalhar com odds assim, até porque a gente tem que colocar um handicap muito alto.
Porém, o OKC é uma das piores defesas da liga nesse mês de março, se eu não me engano é a pior em pontos por jogo. Se não for pior, é a segunda pior ali, né, mas sempre sofrendo mais de 120 pontos ali, né, ao lado do Portland Trail Blazers, que encara hoje o Miami Heat que ofensivamente tem boas peças, mas o grande forte deles é defensivo. Então, no fim das contas, eu acho que pela essa fragilidade defensiva do OKC e qualidade ofensiva do Miami Heat e defensiva deles, né, eles conseguem cobrir uma margem de diferença razoavelmente grande. Menos 15.5 para mim é muita coisa, eu estaria fugindo do meu método, mas acho que menos 12.5 é bem provável, menos 11.5 também. Porém, uma coisa que eu não estaria fugindo no meu método é trabalhar com pontuação individual de uma equipe contra o Oklahoma, né? Então, mais seguro do que esse handicap aqui, eu acredito que seja o over em pontos do Miami Heat, beleza? Então vamos aqui de acima de 113.5 pontos. O mercado tá duvidando um pouquinho da capacidade do Heat, porque o Jimmy Butler é dúvida, e porque o Miami Heat não é uma equipe que pontua em alto nível assim com tanta frequência. Mas jogando diante da sua torcida, contra uma das piores defesas da liga, desfalcado de vários jogadores importantes em estatísticas defensivas, né? Em contestação, em rebotes ofensivos, em rebotes defensivos, acho que eles conseguem abrir uma diferença aqui interessante. E caso o Jimmy Butler jogue, melhor ainda, né? E se ele não jogar no fim das contas, beleza que eles perdem ali, né, o seu principal artilheiro em média de pontos por partida, mas eles vão ter o Tyler Hero com mais a bola na mão, e quando isso acontece, geralmente o Miami Heat joga no ritmo mais intenso, eles têm mais posses por partida, beleza? Outro jogador interessante pra gente observar, Bam Adebayo, o garrafão do OKC já é fraco e tá desfalcado, então pode ser que ele consiga bons rebotes e uma boa pontuação. Lembrando que o OKC é uma das equipes que mais cedem rebotes na liga e uma das equipes que tem um menor percentual de acertos de arremesso também da NBA. Sem contar que é a equipe com menos pontos por jogo da liga. Então quer dizer que eles erram bastante e o Adebayo vai ter muita chance de garantir sua linha de rebotes, beleza? Bom, pessoal, essa é a forma da gente analisar, tanto aqui quanto no nosso grupo VIP. Conheçam lá, participem. Tô deixando essa promoção para vocês porque muita gente pediu. É o menor preço do mercado disparado no grupo VIP mais completo que vocês vão ter. Tirem as conclusões de vocês, né, da qualidade da nossa análise, das nossas investidas, através dos nossos vídeos. Não precisam pagar nada para isso. Vocês podem conferir como a gente analisa, quais são os nossos resultados e muito mais. Então, tirem as próprias conclusões, assistam os nossos vídeos anteriores, participem do nosso grupo VIP e deixem o like. A meta de hoje é de 250 likes. Tenho certeza que com tudo isso de jogo a gente vai garantir essa meta. Conto com vocês, beleza? Ontem não teve jogo, né? Mas a gente passou as nossas análises lá no nosso grupo VIP, passamos 3 entradas, 2 delas bateram, né? Saímos no positivo num geral ali, né? E esse é outro benefício que vocês vão ter no nosso grupo VIP, né? Análises exclusivas de jogos em que eu não trago vídeo para vocês aqui em dias com poucas partidas, beleza? San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. Temos aqui o San Antonio Spurs jogando em casa contra o New Orleans Pelicans, que é visitante. O San Antonio Spurs vem fazendo bons jogos recentemente e o importante aqui é que Adon Johnson, DeJounte Murray e também Jacob Poeltl estejam à disposição, seus principais jogadores, e de fato eles vão jogar. Do outro lado a gente tem o New Orleans Pelicans, que tem com seus 4 principais jogadores ali, né, Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum e Valanciunas. Zion e Ingram estão de fora. CJ McCollum, apesar de vir pontuando bem, é um jogador que escancarou um pouco a fragilidade defensiva dos Pelicans. Em alguns jogos aí eles até conseguem deixar seus adversários em linhas baixas, mas é muito arriscado você ter uma defesa tão inconstante, que sofreu ali, né, 115, 105, 120 pontos nos últimos 3 jogos, né, contra um adversário tão intenso, veloz, que cria muitas possibilidades de arremessos como é o San Antonio Spurs. Jogando dentro de casa, eu acredito na vitória do San Antonio, vou de vitória simples, acho que não vale a pena a gente se arriscar tanto, né, em um handicap alto, até porque eles não têm uma defesa tão segura, então pode ser que o Pelicans se aproxime ali a qualquer momento. Em relação à pontuação, eu gosto do over aqui para essa partida, por mais que eu vá fugir dos meus métodos, acho aqui que a gente tem uma boa margem para trabalhar, com esse acima de 230.5 pontos, porque são duas defesas ruins e que recentemente, ofensivamente, vem convencendo bem o suficiente. O San Antonio Spurs tem algumas dificuldades de defender o garrafão, por melhor que seja o Jacob Poeltl, eles rodam com jogadores ali, Zach Collins, botam vários na rotação e no fim das contas, eles acabam sofrendo mais do que deveriam, e acho que o Valanciunas pode tirar proveito disso. O único problema é que o San Antonio Spurs pode acelerar o jogo justamente para tirar ele de quadra, para ele não se sentir à vontade, né? Nessa trocação, ele é um jogador muito pesado, então acaba que ele vai ter poucos minutos. Então eu não tô falando necessariamente pra gente investir no over dele, mas também não tô falando pra investir no under. A minha questão é, se ele tiver em quadra, ele vai pontuar fácil contra o garrafão dos Spurs. Se ele não tiver, quer dizer que o San Antonio Spurs vai acelerar o ritmo, vão gastar menos o relógio, ou seja, vão ter mais posses de bola por jogo. Por isso, esse over totais é tão interessante. É uma linha alta, não me sinto confortável, mas eu vou abrir exceção para essa equipe aqui, e para essas duas equipes aqui, né, que tem uma defesa bem fraca, principalmente aí, né,
na situação em que eles estão, né, com o New Orleans jogando fora e o San Antonio jogando em casa, então é o que faz mais sentido em relação a pontos, não tem como indicar pra vocês outra coisa não, beleza? Utah Jazz e LA Clippers, Utah Jazz vem sendo bem dominante jogando dentro de casa, enquanto que o Los Angeles Clippers nos últimos 10 jogos só conseguiu vencer as perebas, né? O Detroit Pistons, o Houston Rockets 2 vezes, Los Angeles Lakers e Washington Wizards. Então, acho que eles não têm muito a oferecer aqui. Porém, é uma equipe que vem sendo competitiva, vem dando trabalho e pode conseguir aprontar aí pra cima de um Utah Jazz que vem sem seus dois principais artilheiros, né? Donovan Mitchell e Bogdanovic, seus principais arremessadores de bola tripla, que conseguem ser bem substituídos ali, né? Com o Jordan Clarkson, por exemplo, né? E com o Mike Conley, pelo menos em relação a funções. Então, eu acho que ainda dá para eles vencerem, eles são superiores. No garrafão eles têm uma presença de aro muito forte defensiva com o Rudy Gobert, e é uma equipe que dentro de casa venceu a maioria das suas partidas, venceu equipes médias, ruins, boas, perdeu só para o Milwaukee Bucks, mas ainda assim venceu e convenceu contra o Chicago. Obviamente o Donovan Mitchell estava à disposição naquela partida, ele vai fazer muita falta, mas ainda assim acho que dá pra gente botar uma fé. Porém, a odd tá baixa. Então eu vou fazer o seguinte, ou vou de vitória simples do Utah Jazz, ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um handicap positivo bem alto do lado dos Clippers, pagando 1,43 mais 10,5. Acho que a gente tem bom argumento para as duas coisas acontecerem, né? Mas, acima de tudo, eu não sei o que é esse Utah Jazz sem o Donovan Mitchell. Eu não consigo desvendar. Toda análise que eu estiver fazendo aqui vai ser muito mais em cima do achismo do que de fato de dados, porque de fato a gente tem poucos dados a respeito disso, né? Lógico que a gente consegue puxar os números, o desempenho do Jazz sem o Spider, mas ainda assim, né? Recentemente a gente não viu isso muito acontecer. Então eu tô com um pezinho atrás, eu vou ou de vitória simples do Utah Jazz, ou de handicap alto do Los Angeles Clippers. No caso, aquele que eu indiquei, vou ser bem conservador para essa partida aqui, e acredito que as duas equipes vão estar, acima de tudo, bem defensivamente e sem poder de fogo. Então acho que vai ser um jogo muito mais under do que o mercado pode imaginar, apesar de que eles estabeleceram linhas aqui, né, bem baixas, né, mas é melhor trabalhar no under do que no over. Trabalhar aqui no abaixo de 219,5 pontos para essa partida em relação a pontos. Chicago Bulls e Phoenix Suns, né? Temos aqui o Phoenix Suns que não cansa de vencer. Hoje tá com o Jay Crowder como dúvida, jogador importante defensivo e ofensivamente. Chris Paul tá de fora e Johnson também jogadores importantes na rotação, ou o Chris Paul, que é a grande estrela dessa equipe na minha visão. Chicago Bulls tem o Zach LaVine como dúvida e o Ball tá confirmado de fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a escalação dessa equipe. Acho que a gente tem dois palpites interessantes aqui, né? Ou a gente vai na vitória do Phoenix Suns com handicap de menos 2,5, porque é uma equipe que costuma cobrir seus handicaps com tranquilidade, sempre vence em suas partidas antes dos últimos minutos, e quando vai para os últimos minutos é uma das equipes com melhor aproveitamento nos últimos 5 minutos, né, que são considerados clutch time, os mais decisivos de uma partida. Então, de toda forma, eles têm muita chance de vencer, mesmo sem o Chris Paul, eles foram muito bem e conseguiram não só vencer, mas massacrar muitos de seus adversários, estão jogando dentro de casa, então acho que esse menos 2,5 é interessante. Caso você queira trabalhar com handicap positivo, eu também acho interessante, mas 9,5 para os Bulls me parece também, né, uma boa sugestão, porque é uma equipe com muito potencial, teve uma sequência grande de derrotas recentemente, mas eu acho que acreditar em uma vitória tão acachapante com tanta frequência aí contra eles é um pouco complicado, mas eu vou priorizar o menos 2,5 do Suns, beleza? Em relação à pontuação para essa partida, eu não me sinto tão seguro em trabalhar, porém, o mercado estabeleceu uma linha aqui, né, que eu considero bem alta, né? Então acho que dá pra gente trabalhar aqui com abaixo de 235,5 pontos. Eu sei que as duas equipes têm um potencial ofensivo enorme, que o Jay Crowder tá de fora, né, um defensor importante, e que o Chris Paul também, né, apesar de ser um defensor também importante, de muita qualidade, é um jogador que segura melhor a bola, né, cede menos turnovers pros adversários e, consequentemente, menos pontos de contra-ataque fáceis. Então, tendo tudo isso em vista, eu entendo, mas recentemente o Chicago Bulls decepcionou muito na hora de pontuar. E o Phoenix Suns é uma equipe que dentro de casa costuma defender bem. Como eu disse, é importante que eles tenham o Jay Crowder? O Chris Paul também, defensivamente, e na hora da posse de bola, né, de segurar, controlar melhor ela. Mas ainda é uma linha que eu considero muito alta. Se a gente for pegar os últimos jogos do Chicago Bulls, né, se dependesse deles ali, né, não teria batido em nenhum, porque de fato eles pontuaram muito mal, pelo menos nos últimos 5 jogos. 106, 114 aí, beleza, mas depois 101, 103 e 110. Então, eu acho que contra o Phoenix Suns é capaz de que eles consigam fazer ali no máximo 110, 112, à medida em que o Phoenix Suns também consiga fazer um 115 a 120 no máximo contra o Chicago Bulls, que minimamente, quando voltou o Caruso, está defendendo menos pior, né, do que se imagina. Mas ainda assim, é uma linha muito alta. Então acho que dá pra gente esticar e trabalhar nesse abaixo de 235,5. Jogava até 237,5 também, para ter uma margem de segurança maior. Como eu disse, não que eu acho que vai ser um jogo under,
mas é uma linha muito alta. Então vamos ficar nesse abaixo D. Depois teremos aqui Boston Celtics e Sacramento Kings, uma das piores defesas da liga contra uma das melhores, então a gente já sabe em quem investir. Sem contar que o Boston é quem tem mais talento. Jaylen Brown, Jason Tatum são jogadores ali All-Stars, né, que conseguem ter médias de 20 pontos para cima com mais tranquilidade. Enquanto que De'Aaron Fox, que é o protagonista aqui, né, da equipe do Sacramento Kings, também é dúvida. Então acho que pela essa qualidade defensiva superior que eles têm, a melhor defesa da liga nesse momento, ao lado do Dallas Mavericks nas últimas 6 semanas, a melhor equipe da NBA, né, eu acho que eles podem sobrar e convencer contra o Sacramento Kings e não só cobrir um handicap alto, né? Mas eu acho que eu tenho também um palpite para pontos aqui interessante para vocês. Então, vamos colocar aqui duas coisas, né? Como a linha de handicap está muito esticada, apesar de eu achar que é bem possível que ela bata, né? Acho que até esse menos 6.5 tem muito valor. Eu vou dar duas opções para vocês, ou menos 5.5 para o Boston Celtics, ou então vocês coloquem aqui, né? O menos 2.5, né? Que eu acho que isso aqui é tranquilo de bater, acho que até mais seguro, porque o Sacramento Kings, para os seus padrões, fez bons jogos recentemente, e a gente pode colocar aqui, né, a pontuação total do Sacramento. O Sacramento é uma equipe muito insistente, né, que acaba pontuando às vezes bem por conta do excesso de arremesso que eles têm. Porém, é muito mais insistência do que qualidade. Quando isso acontece, geralmente quando eles encaram defesas de um alto nível, eles deixam a desejar. Então, acho que esse abaixo de 110.5 pontos é interessante, ou vocês fazem a casada, o menos 2.5 para o Boston, com esse under 118.5 pontos do Sacramento, né? Que é uma equipe que eu acho que vai encontrar dificuldades contra a boa defesa do Boston, ainda mais se o De'Aaron Fox estiver de fora, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa seu like, conheça o nosso grupo VIP, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, comenta como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam pra hoje, né, e ativem o sininho porque amanhã tem jogo às 6 horas e vocês vão conseguir assistir o nosso vídeo no horário certo, sem ser pegos de surpresa, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!